lá, gente. Só recapitulando algumas coisinhas. O que é a cosmovisão? E aí a gente tem a definição que o pastor Roni deu lá no começo, quando ele falou sobre cosmovisão, que é esse conjunto de pressuposições que vão orientar o indivíduo, a forma como ele vai interpretar e se relacionar com a realidade, e se interpretar a realidade como ele se relaciona com essa realidade. Eu dei a ilustração da questão das lentes, a questão dos óculos, é a forma, são as lentes pela qual eu olho o mundo. Então, essa aí é a cosmovisão. São alguns pressupostos que nós temos, que isso vai acabar orientando a forma como a gente olha a vida, a forma como a gente se relaciona com a vida, e assim vai. Aí, quando a gente pensa alguns elementos da forma como o homem ele vê a vida e como ele se compreende em meio a ela, aí a gente tem algumas dessas características. Algumas eu falei na última aula que eu dei e a gente viu também aí no decorrer das outras aulas, mas só repassando por elas. O homem, a nossa contemporaneidade, ela é humanista. O homem, ele é o centro de todas as coisas, A resposta para todas as questões da vida, seja quais forem, ela está no homem. Não estou falando que isso é certo, tá bom? Presta atenção, tá? Ela está no homem, As coisas vêm dele, por ele e para ele. Mais ou menos essa é a questão aí do humanista, do humanismo, Então aí uma cultura antropocêntrica, O homem também é hedonista, Ele está sempre em busca do prazer, só que aí ele vê o prazer como um fim em si mesmo, e aí ele vai cada vez mais se afundando, buscando formas para ele saciar aquele prazer, e um prazer que nunca vai satisfazer exatamente aquilo que ele está buscando, mas ele está ali buscando realizar sempre o prazer dele, sempre estar desfrutando de prazer. Aí a questão do homem sendo essencialmente bom, então não tem... ele até faz algumas coisas más, mas no fundo, é só se ajeitar alguma coisinha ali ou aqui, que se resolve, porque ele essencialmente é bom, ele é imediatista, ele quer as coisas agora, tal da influência um pouco da geração do fast food, que eles falam, Eu quero e quero que seja agora, então aí eu vou buscar os meios para que eu consiga, então, satisfazer o meu prazer e que seja agora, E uma cultura onde simplesmente se nega a Deus. Só que a grande questão é que a nossa oração, ela vai ser influenciada pelas lentes, porque a gente olha, porque a gente interpreta a realidade que nos cerca. Então, se a gente pensando antropocentricamente, aí, humanisticamente falando, quando a gente ora, a gente corre o risco de fazer que a nossa oração ela seja antropocêntrica. O centro da oração não está em Deus, de conhecer a Ele, glorificar a Ele, mas aí o centro está em mim. Eu me realizar, eu conseguir os meus meios e eu me glorificar. O hedonismo, busca do prazer. Então, quando eu vejo a oração como um mecanismo de eu estar sempre pedindo alguma coisa para que eu satisfaça o meu desejo, e então eu desfrute de algum tipo de prazer. O homem, sendo essencialmente bom, significa que talvez as misericórdias de Deus não seja algo que precise tanto ser clamada, porque já que eu sou essencialmente bom, então, em alguma medida pode ser que eu seja suficiente em mim mesmo, e assim vai indo. A cultura imediatista, Deus, eu quero agora, eu determino, e aí então Deus ele vira a lâmpada mágica, ele vira lá aquelas maquininhas onde a gente aperta o botão e o produto sai embaixo, refrigerante, salgadinho, coisas do tipo assim. E a negação de Deus, então, sei lá, às vezes eu faço isso simplesmente com religiosidade, é simplesmente para organizar as ideias na minha mente, às vezes eu faço isso só porque para cultivar uma espécie de positividade, porque aí você tendo pensamentos positivos, a negatividade, o mal, ele se afasta.
Tinha até um filme que saiu um tempo atrás, uns mais de 10 anos atrás, se bobear, aquele The Secret, né, O Segredo. E aí tinha até um ar científico por trás, falando que pensamento positivo tem uma força superior que o negativo, então aí pense positivamente, aí deixa o negativo para trás, porque você pensando positivo, você atrai as coisas positivas para você atrai aquilo que você quer, você precisa visualizar, e assim vai. Isso é fruto de uma cultura sem Deus. Às vezes ele vai até ter uma espécie de oração, na verdade não seria bem uma oração, se confundiriam um pouco com meditação, Isso eu estou falando lá no mundo, mas às vezes isso acontece dentro da própria igreja, com a gente, tá? Mas o que é? A nossa oração ela é influenciada pelas lentes que a gente olha o mundo e a vida. Tá? Então, a gente precisa prestar muito atenção. Qual é o cerne da minha oração? E aí, entrando na questão do cerne, qual é o centro da minha oração? A pergunta aqui que a gente está pensando é o que está no centro da sua oração. A quem está sendo glorificado, a quem está sendo dirigido, o porquê que eu estou fazendo aquilo. É interessante que se você quer saber o que uma pessoa, ou um grupo, ou um povo pensa a respeito de Deus, um grande método para que você, assim, então, compreendendo qual é a perspectiva que eles têm de Deus, é você observar as orações que aquela igreja faz, as orações que aquela pessoa faz, as canções, Eu gosto de pensar as músicas como espécie de orações, às vezes são a palavra propriamente sendo recitada, mas às vezes não é a palavra diretamente, mas é como se você estivesse orando a palavra cantando, Eu gosto de pensar a música assim, então aí pelas músicas a gente também consegue pensar mais ou menos o que aquela pessoa, aquela igreja pensa a respeito de Deus. E aí pensando a respeito disso, é impossível que uma pessoa tenha um conceito certo, adequado quanto a Deus, e ainda assim ela tem as suas práticas, as suas orações sendo feitas de forma errada. Ela cante as suas músicas, ou louve a Deus de maneira errada. Que ela viva a sua vida diária de uma maneira, de uma perspectiva errada. Justamente porque a partir do momento que você compreende quem Deus é, mais eu me compreendo quem eu sou, o porquê eu estou, e para que eu também estou, o porquê que eu vivo e para que eu estou vivendo. E então isso me faz ter uma prática, a ortodoxia leva a ortopraxia, o pensamento correto a respeito de Deus vai levar também uma prática correta a partir dessa perspectiva. Então eu pensando, tendo uma teologia adequada, eu pensando exatamente quem é Deus e então compreendendo quem eu sou, é impossível que você tenha uma prática errada, uma oração errada, uma adoração errada, justamente porque a teologia ela vai preceder a ética. A teologia ela precede ao nosso comportamento, ela precede aos nossos valores, precede às nossas prioridades. Basicamente, essas coisas elas vão ser reflexo daquilo que a gente pensa a respeito de Deus e sobre a vida. Daí, quando a gente está falando de um reflexo, a gente está falando exatamente da cosmovisão. Quando eu olho para Deus, para a vida, e aí então isso vira a minha lente. E aí o que acontece? Quanto maior, aí eu coloquei uma setinha ali, quanto maior for o meu conhecimento a respeito de Deus, mais positiva vai ser a minha prática de oração, justamente porque as nossas orações vão revelar aquilo que a gente pensa a respeito de Deus. Lembra, a boca fala do que o coração está cheio. Então, da mesma forma, seja a oração pensando, seja a oração falando, cantando, da forma como for, ela vai revelar aquilo que a gente pensa a respeito de Deus. E é possível a gente orar errado? É possível a gente orar errado? É possível. Uma das formas está aí, o Israel falou semana passada da lâmpada mágica, do complexo de Aladim, acho que o pastor Ronick fala, complexo de Aladim, eu vi em algum lugar, que é tipo assim, Deus, ele nada mais é do que eu esfregar lá, sai um gênio e ele tem que atender os seus desejos.
né? É uma das formas de você orar errado, né? Você ficar tentando manipular Deus, né? Querendo que Deus ele se adeque àquilo que você pensa, ele se adeque, às vezes, àquela situação que você está vivenciando, né? Outra coisa é você achar que só porque você sabe falar significa que você sabe orar, né? O fato de eu saber falar não quer dizer que eu sei exatamente orar, justamente porque a oração ela não vai ser um fim em si mesmo, então não é só a questão do falar, não é só repetir frases. Mas uma coisa que a gente tem que inculcar na nossa cabeça é que quando a gente fala de oração, oração ela é um relacionamento, né? Só que muitas vezes a gente vai achar que a oração, na oração, né, nós achamos que pelo muito falar, a gente vai acabar sendo ouvido. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito disso, né, que aí a gente fala da questão das vãs repetições, né, passar rapidamente sobre esse tema quando a gente vê a questão da oração, do modelo que Jesus nos deixa, né, mas olha que interessante, né, a postura que a gente deve ter quando nós nos achegamos diante de Deus. Eclesiastes 5:2. Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Então, quando a gente se achega diante de Deus, a gente deve se achegar diante dele com reverência, com temor, sabendo quem ele é. Né? E então não se precipitar naquilo que você está falando, a forma como que você está falando, mas medindo, pensando aquilo que você está falando, justamente porque Deus ele está no céu e a gente está na terra, né? E aí isso está querendo dizer o quê? Que nosso Deus ele é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos a partir da nossa esfera terrena, né? Nós somos corrompidos, somos pecadores e vivemos então num mundo caído. Agora o nosso Deus ele está no céu, né? E lá é um lugar de santidade, né? E essa santidade deriva dele próprio, que ele mesmo é o santo, né? Então quando nós nos achegamos diante de Deus, até mesmo a questão de quando vamos falar, a gente deve medir, a gente deve estar pensando, considerando muito bem aquilo que a gente fala, tá? Mas falar não significa que você sabe orar, justamente pelo fato de que a oração não é simplesmente palavras jogadas ao vento, mas oração é relacionamento. Tem gente que vai falar que oração é algo natural do ser humano, é algo natural do coração humano. Só que se a gente parar a pensar o que a Bíblia fala a respeito do nosso coração ele é corrompido, ele é pecaminoso. E aí a gente pensa no coração como o centro das emoções, realmente é natural do nosso coração a gente ter declarações de júbilo, às vezes demonstrar medo, coisas do tipo assim, né? Mas oração é relacionamento. E eu só consigo me relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo, né? Se fosse pelo meu próprio coração, sinto muito, né? A gente está distante dele, então não vai ser algo natural. O nosso coração, ele é enganoso, né? Então pode ser até que eu expresse louvor, que eu expresse júbilo, confiança, qualquer coisa do tipo, mas simplesmente sendo palavras jogadas ao vento, essa oração não é a oração que é ouvida, que é aceita por Deus, e nem necessariamente ela também vai ser uma oração certa, ainda que ela possa cumprir qualquer tipo de pré-requisito, no caso não for fruto de um coração transformado que realmente confie em Deus. Você quer mal contato, alguma coisa? Vamos lá. Qualquer coisa daqui a pouco a gente troca, tá bom? Uma coisa importante quando a gente está falando da oração, e aí pensando no cerne da oração, é que nós temos um atributo de Deus que
ele permeia todos os demais atributos, e ele é muito importante para a questão da compreensão, e esse atributo é a soberania de Deus. É um erro quando a gente pensa que o nosso Deus ele é limitado pela autonomia humana, né? Essa questão da autonomia humana, na verdade, ela vai surgir lá no Éden, né? Quando Satanás tenta Adão e Eva. Basicamente, a ideia que Satanás passa ali é que vocês não precisam de Deus, você pode conhecer o bem e o mal, vocês podem ser suficientes em vocês mesmos, vocês podem ser autônomos. E aí, então, o homem cai nessa tentação, ele peca, ele se distancia de Deus, e então a gente começa a ver que a visão dele de Deus como Criador começa a ficar deturpada, começa a ficar distorcida, a visão de Deus como sendo soberano, e aí quando eu estou falando de soberano, eu estou falando de Deus, pensando em Deus como Criador de todas as coisas, então tudo por direito é dele, ele faz então o que ele quer, da forma como ele quer, com quem ele quiser, né? Justamente porque ele é Deus, ele está antes de todas essas coisas, e todas as coisas foram feitas por ele definiu o propósito e tudo para ele, né? Então, lá no Éden, o homem começa a ver menos Deus como Criador, cada vez menos como soberano, né? E aí, então, ele passa a querer ser cada vez mais autônomo, né? E a questão da autonomia humana, do homem se achar independente de Deus, é isso que configura, então, a rebeldia dos nossos corações. E aí, então, que vai entrar uma questão de uma luta, né? Que foi o primeiro que eu coloquei lá na frente, né? Devia ter colocado nesse slide. Mas a questão do teocentrismo e do antropocentrismo, né? Essa vai ser a luta que vai estar dentro do nosso coração, né? Quem é o centro das nossas vidas? E aí, portanto, quem vai ser o centro da nossa oração? Né? Eu que estou no centro, eu que a oração ela está sendo para o meu... claro que eu me beneficio da oração, né? Mas está sendo para o meu benefício, está sendo para mim, está sendo centrada em mim, ou a minha vida, e aí, portanto, também a minha oração, ela é centrada em Deus, então tudo é para Ele, por causa dEle, e aí, então, a gente faz tudo para a glória dEle. É um grande conflito que surge no nosso coração a partir, então, do momento que o pecado entra no mundo, e a gente já nasce sob essa condição, na verdade. Então, a gente deve ter muita atenção à nossa oração, né? Quem está sendo o centro da nossa oração? Está sendo eu mesmo, às vezes um outro homem, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente ora em público, né? Qual é o tipo, quem que está sendo a oração? Para quem eu estou dirigindo a minha oração? Minha oração está sendo feita para agradar a Deus, ou está sendo feita para agradar a homens, ou está sendo feita, às vezes, para agradar a mim mesmo, para manter a minha reputação, o meu ar de santidade, a máscara que eu visto todo domingo quando eu venho para a igreja, né? Então, quem é o centro das nossas orações? Por que eu oro? Para quem que eu oro? Né? E o que eu estou buscando com a oração? Nosso Deus, Ele é soberano, né? Então, a nossa oração, ela também deve estar submetida à soberania de Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente começa a notar alguns exemplos de orações que nós temos, então, na Bíblia, nós vamos ver que as orações bíblicas, elas sempre vão ser uma busca pela vontade soberana de Deus. E aí nós temos alguns exemplos. Eu queria, então, que a gente passasse por alguns desses textos para que a gente pudesse observar justamente isso, né? Ainda que haja pedidos, né, nessas orações, né, ela não é a prioridade dessa oração, e ainda assim ela é feita em total submissão à soberania, à vontade de Deus. Então, vou pedir para alguns irmãos abrirem os textos. Eu já vou anunciar, eu vou fazer assim, eu vou falar o texto, aí o irmão quiser abrir, abre, e aí então a gente vai passando o microfone para que todos participem da leitura, tá bom? Vamos lá, o primeiro texto então que eu queria que abrisse é o 2 Samuel 7, e aí do 18 ao 24. O segundo texto, 1 Reis 3, de 5 a 10. O segundo texto, de Ezequiel, 2 Reis 19, 15. Aí depois Jó, 42, 1 e 2, Jeremias
32, 16 a 25. Então vamos lá, 2 Samuel 7, 18. Né, não precisam todos abrirem todos, é o ideal, mas aí já cada um abre um e isso acelera o nosso procedimento aqui, tá bom? Quem abriu aí em 2 Samuel 7, 18 a 24? Johnny. Então, já está aí, já pode ler. Quem está lendo? Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová? Senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes? É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falara ainda Davi? Pois tu conhecestes bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber ao teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo, e fazer-se um nome, e fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Isso, Eliezer. Lê o 25 e 26 também. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo, acerca da tua casa, confirma para sempre, e faze como tens falado, e engrandeça-se o seu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Isso, muito bem. Então, o que a gente vê aqui? Qual é o centro da oração de Davi? É o próprio Davi? É a questão do templo que ele está falando ali? Né? Tem a questão da importância do templo aí que ele está conduzindo a ideia e se achegando agora diante de Deus por causa desse assunto. Mas o centro é Deus. Né? E é interessante a gente olhar a visão que Davi tem da soberania de Deus, dos decretos de Deus. Né, o versículo 21 a gente vê, né, de acordo com a tua palavra e a tua vontade, é que fizeste essa grandiosidade e revelaste ao teu servo. Né, então, o que ele está pedindo aqui, o que ele está orando, quanto à questão aí da edificação do templo, não está partindo de um desejo simplesmente do seu coração, mas exatamente, ele está orando a respeito da própria vontade de Deus, que a vontade de Deus aconteça, que a vontade de Deus seja estabelecida. Né? O 25 agora: ó Senhor Deus, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo, da sua família, e fazes o que tens falado. Né? Não é o que o Davi estava falando, mas era o que o próprio Deus tinha pronunciado, anunciado ali, então, para o seu servo. Certo? Então, Davi, em sua oração, ele mostrava, né, a questão da visão soberana que ele tinha de Deus e, então, sobre os seus decretos. Aí, 1 Reis 3, 5 a 10. Quem? Tá, Glaucio? Pode, Danilo? Vamos. Pode ir? Pode. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se apresentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá-nos, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal.
Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Isso. Né? A gente vê Salomão reconhecendo também a questão da soberania de Deus, quando ele mesmo, vendo que ele está chegando ao trono, foi colocado no trono, só que aí ele reconhece, não foi pelas suas próprias forças, mas foi o próprio Deus que direcionou dessa forma. E agora ele, com a missão que ele tem diante dele, Senhor, eu sou totalmente incapaz, eu preciso do Senhor, então me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá entendimento para que eu possa cumprir com a minha missão, para que eu possa cumprir com a minha função. Né? Salomão também pensando na perspectiva soberana. Ezequiel, então, a gente vê o exemplo de Ezequiel em 2 Reis 19. Quem vai ler? Vamos lá, 2 Reis 19. A partir do 15. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Isso, então o rei Ezequias orando, reconhecendo a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra, não tinha ninguém maior, foi o próprio Deus que fez, né, todas as coisas. A gente vê ele pedindo, né, a questão aí com os assírios, né, já que eles tinham... É verdade que os reis da Assíria têm devastado as nações, lançado os deuses. Aí, 19, Senhor nosso Deus, agora livra-nos da sua mão para que os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A gente vê a oração de Ezequiel centrada também na soberania de Deus e na glória dele, vendo que, tipo assim, ele pensando em questão de livramento quanto aos assírios, ele não está pensando em que eles tenham uma vida melhor, mas a intenção do coração dele é justamente que os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, que só tu, Senhor, és soberano, que está no controle, tem o poder sobre tudo e sobre todos, certo? Confiança, então, na soberania, né, do nosso Deus. Jó, 42, de 1 a 6. Quem pode ler? 42. Rodolfo. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei que em tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvir do meu ouvido, ouvi, mas agora tu vês os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso. Jó agora responde Deus, logo depois de Deus ter respondido a Jó. E aí, para mim, a partir aí do versículo 38, para mim é uma das partes mais... Toda a Bíblia é bonita, né? Mas para mim é uma das que eu mais gosto. É uma das, para mim, as declarações favoritas que eu tenho aí a respeito da soberania, do poder, da sabedoria de Deus. E isso partindo do próprio Deus, né? Ele mesmo falando. Né? Ele responde Jó a partir lá do 38, só para vocês verem o tipo da resposta, né, que Deus estava dando para Jó a partir do 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Né? Quem é esse que obscurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento.
Quem lhes fixou medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com o cordel? Onde estão os fundamentos, os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam com júbilo. E assim vai. Né? E aí a gente tem o capítulo 38, a gente tem o capítulo 39, a gente tem o capítulo 40, a gente tem o capítulo 41. Né? Deus respondendo Jó, e tudo nesse teor. Né? Não é à toa que no versículo 6 a gente vê Jó orando e falando: por isso eu me desprezo e me arrependo no pó e cinza. Né? Isso aqui acho que ainda seria pouco depois da resposta de Deus. Né? Isso aqui era o mínimo que a gente pode fazer, se humilhar diante dele, então depender dele. Né? E aí depois dessa declaração então da soberania de Deus, o que Jó, né, buscou, né, nessa oração foi justamente expressar aí a confiança, então, né, a dependência, o reconhecimento de quem ele é, Deus, né, e de quem eu sou, então Jó. E aí ele conclui, né, antes eu já tinha ouvido falar a seu respeito. E no fundo ele está querendo dizer: eu achava que eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Né, é algo extremamente real para mim. Isso, logo depois, então, a gente vê isso logo depois desse processo que Deus usa, né, para que Jó se dobre, então, diante da soberania de Deus. Jeremias 32, quem pode ler? 32 a partir do 16. Jeremias 32. Quem vai ler? Eu. Vai lá. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor, eis que fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens. E te fizeste um nome, qual o tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste essa terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhe mandaste que fizesse, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Isso, uma declaração, então, a oração de Jeremias é uma declaração da soberania de Deus quanto a Deus como Criador de todas as coisas, e Ele também é o sustentador, Ele é o condutor de todas essas coisas. Deus está no controle de tudo, Ele fez tudo, Ele sustenta tudo, Ele está no controle de tudo. Essa é o conteúdo aí da oração de Jeremias. Tá vendo? Esses são alguns exemplos de orações aí que eu coloquei no Antigo Testamento. Né? Eu anotei aqui, podia ter colocado também Daniel 9, Esdras 9. Né? Tudo orações onde a gente vê elas sendo baseadas na palavra. Né? A gente vê aqui Jeremias orando, não tem como não pensar, né, nas declarações quanto ao livramento lá do Egito, as pragas, né? Tirando o povo por meio de sinais e maravilhas, levar para uma terra que mana leite e mel. Né? Ele está orando a palavra, quando eles pedem alguma coisa, é relativo a promessas que Deus fez, e o que eles estavam buscando, no fundo, era, claro, a glorificação, a exaltação desse Deus soberano, mas buscar compreender qual que é a vontade também desse Deus, também soberano, tá? Agora, alguns exemplos do Novo Testamento.
Vamos lá. A gente tem a oração do Pai Nosso. Essa aqui eu não vou pedir para ler, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela, tá bom? Mas a gente pode ir lá, Mateus 26, 36 e 44. Na oração do Pai Nosso, a gente vê aí a questão de Deus passando alguns princípios que devem reger, né, as prioridades dentro da nossa oração. Né, uma oração centrada em Deus, né, buscando o reino, a santidade dEle, a sua vontade. Mas aí quando a gente vai lá para Mateus 26, quem pode ler? Mateus 26, a partir do 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Isso. Então, por 3 vezes, nós vemos Jesus, aí o conteúdo da oração dele, ele abrindo o coração, então, para o Pai, né, Deus Filho falando com o Pai, abrindo aí na sua humanidade, então, abrindo o seu coração diante de todo o terror que ele sabia que estava para acontecer com a sua vida, mas ainda assim, ainda que ele expõe os seus sentimentos, humanamente falando, ainda assim ele sempre se colocou numa condição submissa à vontade do Pai. É interessante, né, esses discípulos, né? Parece que a oração foi tão curtinha que não deve ser tão curtinha assim, né? Mas se foi tão curtinha, já dormiu, né? Eu tive um professor lá no seminário que ele não se conformava, né? Como é que ele falava assim? Ele é norte-coreano, então acho que por causa das perseguições que eles passaram, né? E que Deus permitiu que o povo passasse, eles têm uma cultura realmente forte, assim, de dedicação, de zelo, coração. Né? Nós somos privilegiados no nosso contexto, e em vez da gente, então, se dedicar à oração com gratidão, a gente deixa de lado, a gente abre mão dela para fazer outras coisas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso também. Mas aí ele não se conformava como que a gente não conseguia, a gente não tinha a prática de acordar toda madrugada para levantar e orar. Né? Porque toda madrugada ele acordava, ele se colocava de joelho e ele orava. Porque ele sabia que o povo dele está sendo perseguido em nome de Cristo. Né? Então, para que Deus libertasse o povo dele. No começo da aula eu já estava chorando antes de falar. Vamos lá. A lágrima é porque eu preciso aprender muito sobre isso. Né? A gente ora muito pouco. A gente tem liberdade para orar e a gente não ora. Né? Vamos lá, Jesus então ele foi, ainda que tenha aberto seu coração diante do Pai, ainda assim ele se colocou em submissão diante da vontade soberana do Pai. Né, na igreja primitiva, vamos abrir lá em Atos 4, a gente vê uma oração deles também. E a gente vai ver também uma oração centrada na vontade soberana de Deus.
A gente vai reconhecer nessa oração também a gente vai ver nessa oração que eles reconheciam o controle de Deus sobre todas as coisas. Atos 4, 23 a 31. Quem pode ler? Dani. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso. Então a gente vê a igreja primitiva orando, e aí a gente vê eles reconhecendo, né, declarando Deus como o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo, dono de tudo, então Ele tem o controle sobre tudo. No 27 e 28, olha o que a gente pode observar. Pois nessa cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos, ou seja, falando aí a respeito da prisão e da morte de Cristo. Aí o 28, olha o que eles reconhecem, como Deus estava no controle. A morte de Cristo não foi um acidente, né? 28, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade determinaram que se fizesse. Então, a igreja primitiva, ela reconhecia a soberania de Deus, a vontade soberana de Deus sobre tudo e todos também. E quando a gente vai para Paulo, e a gente pode pegar diversos exemplos, né? Efésios 3, 14 a 21. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos sejais possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vai para Colossenses 1:9, rapidamente. Filipenses 1:9, que está na ordem primeiro. Filipenses 1:9, e peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor. Colossenses 1:9. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E assim vai. A gente vê que o conteúdo da oração do apóstolo Paulo era justamente pedindo para o Espírito Santo, pedindo para Deus: abra os olhos espirituais do teu povo, dá sabedoria para que eles compreendam qual é a sua vontade
né, para que eles possam entender, compreender e então vivê-la. Então a gente vê essa aí, a questão do conteúdo da oração, né, as orações bíblicas, elas eram basicamente guiadas pela lente da soberania de Deus. Deus está no controle de tudo. E isso muda muito a perspectiva de quando eu vou buscar então me relacionar com Deus. Só uma observaçãozinha aqui, rapidamente antes da gente ir para o intervalo, né? Quando a gente ora sempre em nome de Jesus. Né? E o que significa isso? Né? Basicamente significa orar à vontade de Jesus. Quando a gente fala em nome de Jesus, não está dizendo, não é uma fórmula mágica, tipo um abracadabra, sei lá, um pó de pirlim-pim-pim, parangati, miruaro, tendo Chaves lá do Chapolin, só uma coisa aleatória que me veio agora. Né? Mas quando a gente fala em nome de Jesus, a gente ora em nome de Jesus, a gente está querendo dizer que a gente está orando à vontade dEle, junto com Ele. É por meio de Jesus, né? A gente tem que ter isso em consideração, que se nós nos achegamos a Deus, né? Por meio de Jesus que nós temos paz com Deus, e então nós podemos nos relacionar com esse Deus. E então as perguntas que a gente deve fazer sempre quando a gente está conduzindo a nossa oração, e lembrando que a gente está orando em nome de Jesus, é tipo, será que Jesus oraria essa minha oração? Né? Será que eu estou autorizado a falar isso que eu estou falando para Deus em nome de Jesus? Né? Basicamente a ideia é, imagina, né, alguém vai falar com uma outra pessoa em seu nome, você só quer que essa pessoa fale em seu nome algo que você realmente autorizou que ela falasse, algo que realmente reflete aquilo que você pensa, aquilo que você fala, o propósito que você designou. Né? Será que quando eu estou orando, eu estou pedindo alguma coisa, sei lá, estou declarando alguma coisa para Deus, será que realmente eu estou autorizado para fazer isso? O nosso Deus, Ele é soberano, e a gente só se achega dele por meio dele mesmo, por meio do próprio Deus. Tá? Quando eu estou orando, né, será que aquilo que contém na minha oração, né, será que aquilo é em meu nome? Será que é no nome dele? Né? Às vezes era para terminar a oração no meu nome mesmo, né? Isso eu estou falando, né? Mas às vezes a gente acaba colocando Jesus no meio, não dizendo que não é para fazer, é para fazer, mas avaliem a oração, o conteúdo da oração. Será que a oração que você está orando reflete as orações de Jesus? Né? E daqui a pouco a gente vai ver uma oração de Jesus como exemplo, e a gente vai ver, será que realmente eu tenho buscado a santificação do nome de Deus, eu tenho buscado o reino de Deus, será que eu tenho buscado a vontade dEle? Esse tem sido o conteúdo das minhas orações? Certo? Só uma observação, sempre quando a gente orar, pense, né, será que Jesus oraria essa minha oração? Né, será que eu estou autorizado para falar o que eu estou orando? Eu estou autorizado para falar isso no nome dEle? Né, será que isso não era no meu nome? Né, se isso era no meu nome, não era para estar na oração, então. Tá? E assim vai. Tá? E sempre guie as suas orações por orações que realmente Jesus faria, com as prioridades, com os propósitos que Jesus faria. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente continua. E eu ainda não terminei a página 2. E eu vou correr um pouquinho, tá bom? Eu tenho um lance, apesar de não ser das pessoas mais organizadas, talvez nada organizado, mas eu tô quase jogando meu celular na parede, tem dia, por causa que ele aparece as notificações assim, aí mostra, tem 30 mensagens, não sei quantos e-mails, mostra no balãozinho ali. Aí eu olho aquilo e eu preciso zerar aquilo. É um negócio, uma necessidade de fazer o checklist, zerar. E aí tem dia que não dá. Tem dia que não dá. Tem dia o WhatsApp é 40, 50 conversas, assim, pessoas falando comigo. Negócio de doido. Então aí o que acontece? Eu preciso cumprir essas 7 páginas, tá bom? Então a gente vai até o fim. Mas depois é mais rápido, eu acho. É que a gente gastou o tempo lendo os textos ali, né? Vamos lá? Vamos lá. A gente acabou de ver aí a questão da soberania. A soberania de Deus, o que eu estou querendo dizer? Que a soberania de Deus, ela é uma das lentes que a gente coloca, então, para interpretar todos os aspectos da nossa vida, né? A soberania de Deus, sobretudo na oração. Tá bom? Então, porque a oração não é simplesmente um exercício mental para que eu alivie o meu coração, qualquer coisa do tipo. Ela não é um mecanismo de cumprir os meus desejos.
não é só repetições simplesmente vazias, mas oração é relacionamento, tá? E aí quando a gente se relaciona com Deus, que é o foco da nossa oração, a gente deve lembrar que o nosso Deus é um Deus soberano. Aí eu coloquei, a gente deve observar que o nosso Deus, ele é relacional. Ele tem inteligência, ele tem emoções, ele tem vontade, e ele também se relaciona, ele é um Deus relacional. A questão da personalidade de Deus, ele como um ser pessoal. E aí então ele nos cria a imagem dele conforme a sua semelhança. Então, quando a gente pensa em relacionamento, para a humanidade também é algo de super importância. É algo primordial nas nossas vidas. E tudo o que a gente vai ver na Bíblia, praticamente, é com relação ao nosso relacionamento. Seja o relacionamento com Deus, seja o relacionamento com pessoas, com o nosso próximo. Por exemplo, a gente pega os 10 mandamentos, nós temos os 4 primeiros mandamentos. Como é que eu relaciono com Deus? Os outros 6 mandamentos, como é que eu me relaciono com o meu próximo, como um exemplo. E aí a oração, ela também está baseada nisso. Ela é importante porque é uma das formas como Deus determinou que eu me relaciono com Deus. Uma das formas porque a gente tem a leitura da palavra, Deus falando com a gente, e a gente tem a oração onde que a gente, diante de Deus, falando com Ele, abrindo o nosso coração, a nossa emoção, porque somos dotados disso, a gente foca, se redireciona, a nossa mente, o nosso coração para a vontade desse Deus soberano, e sabendo que Ele é soberano, então a gente clama por misericórdia a fim de que a gente possa compreender qual é essa vontade dEle. Mas a gente deve ter na nossa mente que oração é um encontro pessoal, é um encontro íntimo com Deus, que transforma cada um de nós, cada vez mais, a sua imagem. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, mais a minha vida vai sendo conformada à imagem do Filho, conforme Romanos 8, 28 e 29. A gente não ora para fazer Deus funcionar, como se fosse um eletrodoméstico, como se fosse um relógio de corda, sei lá, que você dá corda para que ele funcione, a oração como se fosse você dando corda em Deus. Vamos lá, Deus, Não é isso. Oração, eu estou me relacionando, eu estou desenvolvendo a intimidade com Ele, eu estou conversando, eu estou buscando conhecê-lo mais, estou colocando as minhas necessidades, abrindo meu coração, eu como humano, como é que eu estou vendo o que está acontecendo à minha volta, e então direcionando para que tudo esteja na mão dEle, e aí então realinhar a minha mente para que eu compreenda a vontade dEle e quem Ele é. Clemente de Alexandria, ele falava assim que orar é manter a companhia de Deus. E, no fim, é exatamente isso. Devemos orar sem cessar. Então, quando nós oramos, nós devemos manter a companhia de Deus. Essa é a ideia. Significa que eu vou ficar, então, a todo tempo ajoelhado e orando? Não. Mas significa que eu estou considerando o Deus presente que Ele é a todo instante. Eu estou considerando Ele em tudo que eu estou fazendo na minha vida. Estou lá no trânsito, dirigindo, e aí alguém me dá uma fechada. Aí o que eu faço? Em vez de xingar, eu falo: Senhor, tem misericórdia desse infeliz que eu sou, que estou agindo com ira, mas tem misericórdia daquele infeliz ali também que me fechou. Não, aí não, misericórdia, Mas é exatamente o que a gente faz, Não, está bem longe, Então a gente deve estar o tempo todo conectados com Deus, considerando Deus em tudo na nossa vida, porque Ele está presente em tudo que a gente está fazendo. Então a todo instante a gente pode estar se relacionando. Às vezes eu estou lá preparando a comida, almoço, jantar, qualquer coisa do tipo. É o momento ali: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem dado a provisão. Tem misericórdia daqueles que não têm, tem um irmãozinho lá que está passando por uma necessidade. Senhor, cuida dele, abre uma porta de emprego para ele, me ajuda a enxergar como eu posso ser útil para abençoar a vida dele, e assim vai. Então a gente deve estar constantemente em oração. Não significa estar de joelho no chão a todo instante, apesar que realmente tenha momentos em que você tem que separar para essa finalidade, mas a todo instante, seja lá o que eu estou fazendo, eu estou considerando Ele em tudo,
porque eu dependo dele em tudo. Tiago 4,3. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Né? Então, quando a gente ora, né, a gente não deve fazê-lo simplesmente para conquistar os nossos desejos, e aí desejos desordenados simplesmente. Né? Se a gente desejasse a vontade de Deus, e esse é o nosso intuito, conhecer cada vez mais para que a gente possa cada vez mais desejá-la, certamente a gente pedindo, Deus dará. Mas aí a gente não recebe justamente porque a gente pede errado para o nosso próprio bem, para que a gente se sacie nos nossos próprios prazeres, e aí a gente pensando como seres pecaminosos, né, orgulhosos, egoístas, vaidosos, e aí você pensa todas as outras características que temos, né, aí às vezes a gente não recebe por causa disso. E a oração não é somente para esse foco. A gente pode colocar pedidos? Claro que pode. Né? Mas tudo isso ainda é submisso à vontade dEle. Né? E aí é o que eu falo, a gente ora em nome dEle. Será que eu estou autorizado a pedir isso, né, para Deus em nome de Jesus? Né? Será que Jesus pediria isso que eu estou pedindo? E assim vai. A visão errada da oração... Pode falar, irmão Alder. Quer pegar o microfone? Está por aí? Mulder. Eu queria perguntar, no caso, o pastor falando sobre a oração no nome de Jesus, né? Eu entendi que o pastor falou assim, a gente ora no nome de Jesus e temos que verificar se isso ele oraria dessa forma, né? Só que eu aprendi assim que eu oro no nome de Jesus porque Jesus abriu esse caminho também a Deus, né? Ele é o nosso mediador. Então, para mim entrar na presença de Deus, Ele me cobre com o seu sangue. Só assim, só através de Jesus Cristo eu posso chegar diante do Senhor. Então, ao orar, no final da minha oração, se eu não disser, Senhor, no nome de Jesus, né, o Senhor ouve isso que eu estou falando no nome de Jesus. Senão eu não tenho como chegar diante dele e falar isso. O pastor falou assim, no caso, não é um abracadabra, não é uma palavra mágica, assim, mas falar nessa consciência de que eu não tenho condições de falar. Não, é exatamente isso. É que a gente ora no nome de Jesus, e certamente é porque Ele abriu o caminho, é por isso que nós temos paz com Deus, é por isso que a gente pode falar com Ele. Né? Então, é por causa disso que a gente ora em nome de Jesus também, mas também tem, por outro lado, que eu estou citando o nome dEle, e aí, ainda que Jesus me cubra com a justiça dEle, e é por causa disso que a gente pode se achegar a Deus, não significa que eu possa fazer minha oração de qualquer jeito, né? E simplesmente vou confiar que eu estou coberto pela justiça de Cristo, o Espírito Santo ele está ali intercedendo por mim, ele vai corrigir. Não é assim, eu como filho de Cristo, eu nesse processo de aperfeiçoamento, eu estou cada vez mais aperfeiçoando a minha oração. Eu quis dizer que é só mais um exercício, né? Será que a oração que eu estou fazendo, né? E aí a gente considerando que geralmente, né, tradicionalmente a gente termina a oração citando, né, no nome de Jesus, para a gente relembrar o porquê que a gente se achega, mas a gente citando o nome dele, será que ele está nele, essa oração, esse conteúdo realmente está de acordo com o que ele pensa, com uma pessoa que está nesse processo de transformação, coberto pela justiça? Mas certamente, a gente tem a própria justiça de Cristo sobre nós, e a gente tem o Espírito Santo intercedendo por nós também, né? Sim, mas será que eu fazendo a minha oração, no meu coração, está voltado nesse sentido, mas se eu não falar... você está falando se não falar em nome de Jesus no final? Como se fosse mandando uma carta e tem no final... A assinatura no final. Isso. Se eu não falar, seria em vão? Não. Essa oração? Não, porque eu diria assim, a gente pega o ensinamento, a gente vê que as nossas orações são feitas em nome, não quer dizer que a gente... precisa citar, pelo menos eu penso assim, não precisa citar em nome, contanto que as oração sem cessar, a gente faz diversas orações flechas, né, durante o dia,
né? E fala, Senhor, me ajuda nessa situação. E às vezes não deu nem tempo, foi isso que deu para falar, e você entra, né? Mas certamente a sua consciência, o seu coração, mais importante do que eu falar, é isso que eu disse uma outra hora mais para o começo. O fato de eu cumprir pré-requisitos, e aí vamos colocar, se eu precisar falar especificamente em nome de Jesus no final, se aquilo ali fosse um pré-requisito, o fato de eu falar não quer dizer que minha oração vai ser aceita também, né? O que faz minha oração ser aceita é justamente que Jesus já me aproximou, e é por isso que eu falo, né? Então, não acho que, como eu disse, não é uma palavra mágica, né? Não é um abracadabra, mas é mais a questão, a gente termina justamente para que a nossa mente, claro, tem um ensinamento bíblico, a gente vê as orações, algumas sendo terminadas assim, mas é justamente para que direcione. A gente faz isso por causa que Cristo me cobriu, Ele abriu o caminho, Ele trouxe a paz, né? Mas também é um bom exercício a gente pensar, será que eu posso colocar o nome dEle nisso? Mas não necessariamente que seja uma regra que precisa ser falada sempre, assim, em nome de Jesus. Portanto, que tem no dia a dia, eu só coloco diante dEle, Senhor. Eu acho que só de você considerar, você já está mostrando, né? Você está lá no trânsito e você, falar para você está no trânsito, você tomou uma fechada, falar, Senhor, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Já é um bom sinal que você está considerando Deus. Você está considerando ali, está nesse processo de transformação e que é uma oração que Jesus faria, né? Para que você cresça, para que Ele alcance aquele outro, sei lá, né? Qualquer coisa do tipo, tá? Vamos lá. Certo, estava falando de Tiago 4,3, né, que a gente pede, mas aí a gente pede com as motivações erradas, com os propósitos errados, baseados nas nossas próprias vontades, e aí então por isso que a gente não recebe. Se a gente pedisse centrado na vontade de Deus, certamente Deus nos daria. Então, quando a gente tem essa visão errada, às vezes Deus como Deus como é que fala? A questão da lâmpada, como o gênio, né? Aquele de atender, que Ele é obrigado a atender os seus pedidos, Ele é obrigado a atender os seus desejos, a gente acaba criando métodos, jeitos, para justamente extrair as coisas que a gente espera de Deus. Lembra, nós somos consumistas, né? A nossa geração. E aí a gente vai se relacionar com Deus como se a gente fosse consumir alguma coisa também. E aí, Senhor, dá seus pulos, praticamente é isso que a gente fala, né? Você não fala com essas palavras, mas às vezes é isso que você está querendo dizer, né? Que nem aquele lance lá, eu determino. É basicamente isso que você está falando para Deus, se vira aí. Né? Se vira aí, você vai me dar. Tá? É uma falta de compreensão, de temor, que nem a Andréia estava falando ali comigo. Deus, Ele é tão grande do jeito que Ele é, e a gente um cisquinho de nada, e ainda pecador miserável, né? Ainda assim, Deus, Ele demonstra misericórdia, Ele olha para a gente, se preocupa com a gente, né? E especificamente com você, né? Também, diante de todos os outros que tem, né? E aí a gente, às vezes, quer consumir algo de Deus e coloca Ele contra a parede, qualquer coisa do tipo. Isso, como se a oração fosse mudar a vontade de Deus, eu anotei aqui, né? A oração, ela não muda a vontade de Deus. Acho que o Israel falou um pouco da aula passada a respeito disso. A oração não muda a vontade de Deus, né? Mas ela muda o nosso coração, ela muda as coisas, mas ela não muda as coisas, mas não muda a vontade de Deus. Como é que é isso? Porque justamente Deus determinou que algumas coisas aconteceriam por meio da oração, né? E aí então é por isso que a gente ora, porque Ele manda e é um dos meios que Deus usa para que os propósitos dele sejam cumpridos na terra. A vontade de Deus então para a gente não é dar coisas, como se fosse uma espécie de Papai Noel. Você faz o pedido e Ele te entrega, né? Mas a vontade de Deus é nos transformar então à sua imagem, né? Conforme a sua semelhança, lá Romanos 8, 28, 29, né? E aí vai ser somente pela conformação do Filho que a gente vai então começar a desenvolver a verdadeira humanidade na gente, né? E aí então a gente vai ser cada vez menos superficial e a gente vai desenvolver cada vez mais profundidade, né? Cada vez menos superficialidade de relacionamento, cada vez mais profundidade de relacionamento, né? Então, às vezes a gente não ora porque a gente tem medo
de orar, porque nós, infelizmente, por conta da nossa pecaminosidade, da nossa natureza, a gente não quer conhecer Deus realmente quanto a gente fala. Porque a gente sabe que quanto mais a gente conhecer a Deus, mais a gente vai se conhecer. E quanto mais a gente se conhecer, mais miserável a gente vai ver que a gente é. E mais dependente dele, e menos autônomo, a gente vai perceber que a gente é. Né? E aí a gente cada vez mais vai ter que ceder, abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos. E isso não é uma coisa que a gente quer. Né? E às vezes isso é uma das coisas que não faz a gente orar. Porque a gente não quer conhecer Deus da forma como a gente fala, a gente não quer conhecer Deus para que então nós nos conheçamos e as nossas vidas sejam transformadas. A gente não quer abrir mão da nossa vontade, a gente não quer abrir mão da nossa rebeldia, do nosso senso de autonomia. A gente não quer depender dele. A gente ama mais as nossas vontades, mais os nossos planos, mais o nosso reino. A gente ama mais a nossa imagem do que as coisas de Deus, do que o reino de Deus, né, do que a vontade de Deus, a imagem, a glória dele. Né, essa é a verdade. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Isso. E aí, então, quando a gente vai orar, a oração, na verdade, é uma verdadeira batalha espiritual. Diante dessa condição do nosso coração, e de como ele deveria ser, né? Um coração transformado, voltado para Deus, um coração piedoso, a gente entra nessa verdadeira batalha espiritual, né? Eu quero usar Deus para que eu tenha a minha vontade, para que a minha vontade aconteça, ou então nós nos rendemos à vontade dele. Né? E aí fica a pergunta, né? Quem é o centro? Por que eu estou fazendo? E assim vai. É por isso que, como eu disse, é por isso que a gente não ora, porque a gente não ama tanto a Deus quanto a gente deveria amar. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas e nos mova, então, a conhecer mais dele. Deixa eu passar para frente. Isso. Aí, deixa eu só passar um modelo. O que acontece? Quando eu vejo o desafio da oração, uma das coisas que vem à minha cabeça é isso: Senhor, me ensina a orar. Eu sou tão falho. E essa frase eu já ouvi em algum lugar, que foi na Bíblia. É Lucas 11:1. E aí, então, a gente vê ali o texto paralelo da oração do Pai Nosso, em Lucas 11. Mas aí eu queria que nós abríssemos lá, em Mateus 6, para que a gente pudesse, então, olhar a oração que Jesus nos deixa como modelo, e a gente vê ali como nós podemos adequar a nossa oração por meio desse modelo, dessa orientação que Jesus nos dá quanto à oração. Ensina-nos a orar, Jesus já ensinou. A gente precisa olhar para a Bíblia e entender como que nós devemos orar. Certo, vamos lá. Mateus 6. Vamos abrir lá em Mateus 6. E aqui eu prometo que eu vou bem rapidinho agora, só para a gente olhar realmente alguns pontos importantes desse modelo. E a gente conclui. Mateus 6. A partir do 5. E quando orardes, não sejais como hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis de vãs repetições, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nós temos então o registro certamente essa aqui deve ser a oração mais conhecida, de toda a cristandade, de todo o povo de Deus aí no cristianismo. E ela está no contexto aí do Sermão do Monte, que nós temos aí a partir do capítulo 5, e a gente vê Jesus começando com as bem-aventuranças, depois a gente vê Jesus interpretando alguns mandamentos, levando a um grau de profundidade muito maior do que eles estavam compreendendo, e a gente vê 3 atitudes práticas, piedosas, que todo discípulo de Cristo deve ter, que aí então a gente está no nosso contexto, que é dar esmolas, orar, jejuar, e aí então a gente está no nosso texto. Jesus aqui ele vai dar 2 instruções. A primeira, como orar; a segunda, pelo que eu devo orar. E logo no começo, as 2 primeiras palavras praticamente, e quando orardes, aqui a gente já tira uma lição. E quando orardes, Jesus não está falando e se você orar, está falando quando orardes. Então o que Jesus está esperando é que um discípulo de Cristo, ele ora, faz parte da vida dele, não é uma opção. Como eu disse, a quantidade que a gente ora não determina exatamente o nosso grau de santidade. E a Bíblia não fala exatamente, você deve sempre orar, suas orações devem ter 1 hora, deve ter 15 minutos. Mas a única instrução que traz é que orar sem cessar. Como eu disse, não é que você vai ficar de joelho o tempo todo lá orando, mas a todo instante Deus presente, você considera Ele em tudo que você está fazendo também. Senhor, me ajuda nisso, Senhor, obrigado por isso. E assim vai diante dos desafios que vão surgindo ou das oportunidades que Deus te dá. O que acontece? Jesus vai dar então 2 coisas que nós devemos evitar. E aí então a gente vê o como orar. Como eu devo orar? Eu devo evitar 2 coisas basicamente. O primeiro é que nós não devemos ser como hipócritas, versículo 5, não sejais como hipócritas. A palavra hipócrita, ela vem da hipócrites, que eram as máscaras que eles usavam naqueles teatros antigos, se não me engano, dos gregos, o cara podia estar chorando, mas se a máscara estava sorrindo, para o público que estava vendo, o personagem estava sorrindo. Basicamente, o que Jesus está querendo dizer aqui, que a gente não ser como hipócrita, é que a gente, por meio das nossas orações, que a gente não nos mascaremos, para que a gente passe um ar de santidade, para que a gente passe um ar de superioridade. Aqui ele estava falando dos fariseus, que eles estavam fazendo aquilo só de fachada. Basicamente era para manter, ou era justamente para impressionar o público, na verdade as 2, era por questão de temor a homens, no sentido para cá, para impressionar o público, do outro lado, para ele sair com o ego inflado, e aí o foco está errado. Então, quando a gente pensa em oração, quando a gente está falando de hipocrisia, qual é a motivação da sua oração? Para quem você está dirigindo a sua oração? A nossa oração não pode ser hipócrita. E a outra, versículo 6, a observação, que ele vai falar para a gente orar no nosso quarto. Então, quer dizer que a gente não pode orar em público? Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está condenando é a hipocrisia, não é o orar em público. Mas o que Jesus está falando, se caso você tem dificuldade com isso, na hora que você vai fazer uma oração em público, você se coloca em público para orar, que às vezes eles iam na esquina orar. No templo, o povo aprendia sentado, o mestre estava sentado, mas na hora que o cara ia orar, o que ele fazia? Se colocava de pé. E aí ele ia para as esquinas orar e assim vai. Ele estava querendo, na verdade, chamar a atenção para ele. Então, se você tem dificuldade com isso, caso for preciso, você se tranca no seu quarto, você vai orar lá em secreto, porque o seu pai vai te ver em secreto. Então, não é que não pode orar em público, mas caso está sendo uma dificuldade que você está enfrentando, às vezes vai ser um período que vai ser necessário. Deixa a sua vaidade, o seu ego de lado e ora, e vai orar no seu quarto para que você evite pecar dessa maneira e você se concentre, então, naquilo que você está fazendo. O que Jesus está falando é que devemos buscar Ele com sinceridade de coração. Quando nós estamos orando, nós estamos buscando a atenção do público, mas nós estamos buscando
o próprio Deus, nós estamos buscando a Ele. Então, essa é uma das coisas que tem que evitar, a hipocrisia. A segunda coisa que nós vemos que devemos evitar são as vãs repetições. Às vezes a gente pensa que só a gente, né, os cristãos que são religiosos, mas não. Né? Aí a gente tem diversas outras religiões, e aí quando a gente vai para o paganismo, a gente tem diversos tipos de mantra. Né? A mãe da Tati, os pais da Tati, né, o pai se converteu, era budista, sua mãe é budista ainda, né? E aí tem aqueles mantras que eles ficam repetindo ali, buscando, né? Não sei se no budismo necessariamente vai ser buscando a divindade, eles estão buscando ser aceito por ser ouvido. Aquele lance para se livrar, né? Para buscar o equilíbrio. Mas, de outra forma, a gente tem outros tipos de oração, vãs repetições, na verdade, que elas vão ser feitas para que busque o favor, né, da divindade, para que a divindade, então, ouça, como se estivesse fazendo alguma outra coisa, né, e aí fica repetindo, para que, então, seja ouvido. Um exemplo disso é o que aconteceu lá com Elias e os profetas de Baal. Né, os profetas de Baal, eles chegaram ao ponto até de começar a se cortar, para chamar a atenção da divindade, que é do Deus falso que eles adoravam. Mas aí vem Elias, né, e aí primeiro começa a brincar um pouco com a situação ali, né, gozando da imagem ali, né, dos profetas adorando aquele Deus falso, e depois ele aumenta o desafio, né, molhando ali, e aí, então a gente sabe que ele orou, e então Deus queimou aquele altar. Né? Então não é por vãs, né, não é porque você vai falar muito, ficar repetindo, que você vai ser ouvido. Né? Nós não devemos ser assim, né? Isso é uma atitude de gente que não conhece a Deus. Nós não podemos ficar baseados nesse lance de vãs repetições, justamente porque a gente conhece a Deus. O versículo 8 fala, né? Não vos assemelheis a Ele, pois o vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes. O nosso Deus, Ele é Pai, Ele cuida da gente, Ele conhece aquilo que a gente precisa, Ele conhece exatamente aquilo que você precisa. Né? Então, uma atitude de alguém ficar repetindo, achando que vai ser ouvido, né, ou qualquer coisa semelhante, um tipo de oração vazia, é simplesmente porque não conhece quem Deus é. Se caso você já conhece a Deus, o nosso Deus, Ele cuida da gente, Ele está no controle de tudo, e Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, e aí então você não precisa ficar usando artifícios para que você seja ouvido. Ele se inclina para ouvir a sua oração. Né? E aí a gente tem uma diferença, tá? Perseverar em oração, vãs repetições. Né? Um exemplo, né? A Alice, às vezes, minhas meninas, elas são umas dragas, principalmente quando estão em casa, né? Elas querem comer a todo instante, principalmente a Helena, né? Mas a Alice é a que mais fala, assim, e mãe, aí imagina, ela chega, mãe, estou com fome, mãe, estou com fome, mãe, estou com fome, mãe, estou com fome, mãe, estou com fome. É um negócio que não faz nem sentido num relacionamento. Né? Certamente ela vai apanhar, vai ser disciplinada. Né? Mas ela chegar e falar, mãe, estou com fome. Aí falou uma vez, aí daqui a pouco, mãe, você não está me ouvindo? Falei que eu estou com fome, já passou o horário, né? Comi a frutinha já faz tanto tempo, não sei o quê, o almoço. Está ficando pronto, mãe? Né? Aí você já começa a mudar já mais ou menos como é que funciona esse relacionamento, né? A forma como você está falando. A filha, então, está falando com a mãe, da mesma forma com a gente. Não é um negócio que, eu vou ficar falando, repetindo, como se aquilo ali fosse ser ouvido. Mas, no meio de um relacionamento, eu vou abrindo meu coração, eu vou, no sentido de conhecer a vontade de Deus, sabendo quem Ele é, e falar, Senhor, por favor, né, me mostra, eu não estou conseguindo compreender, mas eu sei que seus planos são melhores, por favor, me ajuda, tem misericórdia, e assim vai. E uma coisa é perseverar, outra coisa é vãs repetições. Certo. Então, o primeiro conselho que Jesus dá aqui é nessa questão do como orar, não ser hipócrita, ou seja, não seja mascarado, tá? E aí não usar de vãs repetições, porque isso é uma demonstração que você não conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você não precisa desse tipo de prática, porque você sabe que Ele te conhece e que Ele cuida de você. E aí, então, Jesus ele entra propriamente dito aí, então, na oração do Pai Nosso, como a gente conhece. Né? Portanto, orai deste modo. Primeiro que o Pai Nosso, ele não é uma oração no sentido de a oração. Né? Eu devo orar simplesmente só o Pai Nosso, do jeito que está ali.
né? A intenção de Jesus é de passar um modelo, de passar uma orientação sobre propósitos, sobre prioridades, como a gente deve orar, né, pelas coisas quais são as coisas que eu devo pedir. E aí, então, foi muito rápido, né? Isso aí, ó. Nós temos 3 pedidos, tá? Primeiro, os 3 pedidos com relação ao reino de Deus, depois a gente tem 3 pedidos com relação a nós. E aí, nos primeiros versículos, nós encontramos os 3 primeiros pedidos com relação ao reino de Deus, do 9 ao 10. Aí vamos passar a respeito desses pedidos, tá bom? O que eu quero que vocês observem, Jesus, ele não colocou a oração nessa ordem por acaso. Observe que tem uma ordem proposital, tem uma questão de prioridades muito importante que Jesus está passando aqui. Tá? E aí, então, você já nota, primeiro são 3 pedidos com relação ao reino, depois são 3 pedidos com relação a nós. Né? Então, o que vem primeiro? O reino, né? Aquilo que é justo. E as demais coisas? Serão acrescentadas. Né? A nossa oração ela é um reflexo, né, de Mateus 6,33, né? Está bem no contexto, inclusive. Aí a gente começa a oração. Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa, lembrando que Deus é Pai. Né? E aí, então, a gente deve considerar na nossa mente, é um Deus que ama, é um Deus que cuida. Né? Então, o que eu devo fazer? Simplesmente, eu confio. Né? Pai nosso, Ele não pertence somente a mim, tá bom? Eu não sou exclusivo. Tá? Eu tenho outros irmãos, tem mais pessoas que estão orando, as minhas necessidades não são mais importantes que as dos outros. Né? E a gente começa a notar também a grandiosidade desse Pai, porque Ele é nosso, Ele cuida de mim, Ele cuida de todos. Tá? E a gente vê Pai nosso que estás no céu. No céu, e aí a gente vê totalmente diferente. Se a gente pegar a figura do pai terreno, o pai terreno é pecador, vai ter um monte de defeito. Eu tenho os meus. Né? Mas agora imagina, Pai nosso que estás no céu. É mais ou menos como se fosse a ideia de tudo aquilo de bom que um pai humano pode ter, mas sem aquilo de mal que o pai humano tem. Porque o nosso Deus ele é perfeito, Ele é infalível, Ele é absolutamente amor, absolutamente poder, né? E simplesmente a gente confia nesse Pai que está cuidando da gente. Primeiro pedido que vem aí, qual que é? Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo? A gente precisa orar para que Deus seja santo? Não, Ele já é. Né? O que Ele está querendo dizer com isso? Né? Que seu nome seja santificado através das minhas atitudes. Né? Que nas formas como eu me relaciono com a minha família, com meus amigos, a forma como eu me relaciono com meus amigos do trabalho, como eu trabalho, como eu estudo, como é que eu sirvo na igreja, como é que eu sirvo na comunidade, que em tudo que eu faça, o seu nome seja santificado. Que eu não venha envergonhar o seu nome por meio das minhas atitudes. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Segundo pedido, venha o teu reino. O reino de Deus ele já existe, ainda que tenha alguns eventos que ainda se sucederão. Mas o motivo do venha o teu reino é para que a gente faça uma oração missionária, é uma oração pela expansão do reino. Senhor, eu tenho liberdade para estar te cultuando onde eu moro, né? Mas eu tenho os meus irmãos, é isso que o meu professor fazia, né? Eu tenho meus irmãos de pátria, que não têm essa mesma liberdade. Né? Venha o teu reino, né, sobre a Coreia do Norte. Né? A gente tem aqueles nossos alvos missionários, aquelas pessoas que a gente ama, que a gente quer que elas conheçam a Cristo. Senhor, venha o teu reino na minha casa, na minha família, na família dos meus amigos. Venha o teu reino na minha comunidade, venha o teu reino sobre sobre o nosso país. E assim vai. Senhor, tem misericórdia, né? Derrama da sua salvação sobre meu povo, sobre minha família, sobre meus amigos. E aí você pensa nos mais diversos contextos, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O nosso Deus, como a gente estava vendo até agora, Deus é soberano. E aí Deus ele tem uma vontade. Nosso Deus ele não é um Deus passivo, Ele simplesmente colocou isso aqui para funcionar e saiu.
tá? Ele tem um propósito muito claro para tudo o que acontece na terra, ainda que a gente não conheça ou não conheça ainda, mas Ele tem um propósito, né? Que essa sua vontade, Senhor, que ela prevaleça, que ela sempre aconteça, ainda que me doa, ainda que me traga algum tipo de prejuízo terreno, né? Mas que os seus planos sempre prevaleçam. Senhor, me ajuda a amar a sua vontade. Senhor, me ajuda a crer, a observar os seus planos, a sua vontade, o seu propósito. Me ajuda a amar isso, Senhor, né? Faça a tua vontade, e assim na terra como nos céus. Né? Esses são os pedidos quanto ao reino de Deus. Seja santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí depois a gente tem 3 pedidos quanto a nós. E aí ele coloca também numa prioridade, né? E aí a gente pode resumir com 3 P's. Deixa eu ver como é que está ali. 3 P's: pão, perdão e proteção. Né? O primeiro pedido quanto a nós é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? O pão nosso. Né? E aí está falando o pão, não está falando do Nutella, não está falando da picanha, não está falando da lasanha, da macarronada de hoje, né? Mas está falando do pão. Tá? E aí o pão simboliza aquilo, o alimento mais básico que a gente pode ter. Né? E aí o que Jesus está ensinando é a gente orar por aquilo que a gente necessita, né? Aquilo que realmente é necessário. Né? E aí veja só, pão, tá bom? A Nutella que a gente passa no pão, só a margarina, tá bom? Não precisa nem ser manteiga, tá bom? Isso já é demonstração da graça, já é demonstração da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Tá? A gente deve observar muito bem para orar por aquilo que Deus prometeu para a gente. Deus prometeu aquilo que é necessário. Tá? O restante a gente agradece porque Deus tem sido muito gracioso com a gente. E veja só, o pão nosso de cada dia. Né? Deus ele meio que se compromete com o hoje, com agora, nesse momento. Né? Para quê? Justamente para que a gente passe a depender dEle cada vez mais. Né? Então, essa oração, Senhor, me dá o pão, Senhor, aquilo que eu necessito, me dá. Deve ser algo constante na nossa vida, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo o desafio da vida cristã diante do mundo caído, da minha pecaminosidade, né? Mais eu vejo que eu dependo dEle. Né? E esse ato de dependência, Senhor, me ajuda, tem misericórdia da minha vida, me dá, né, o pão, me dá o trabalho, me dá a santidade, né, me dá a ousadia para falar do teu amor, e assim vai. Me dá a saúde, né? Tudo isso nós dependemos dEle. Né? E essa oração, ela deve ser feita constantemente no exercício de dependência, para que a gente não fique ansioso em coisa alguma, mas que a gente confie nele a todo instante. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como temos perdoado os nossos devedores. Né? E aí nós temos o segundo pedido, perdão. Né? Quando nós pecamos contra Deus, em Adão, nós contraímos uma dívida para com o próprio Deus, né? Num sentido figurado, né? Numa figura de linguagem, né? Nós então agora temos uma dívida para com Deus, nosso Deus Santo. Nós ofendemos a Ele e agora nós devemos algo a Ele. A nossa dívida era tão grande para com Deus que ela é digna de morte eterna. Esse é o pagamento, a morte eterna. Justamente porque a santidade do nosso Deus é infinita e eterna. Né? Então, essa dívida ela é proporcional ao caráter do ofendido. Né? Então, nós temos uma grande dívida com Deus. E a única coisa que nos resta é, Senhor, me perdoa. Né? É clamar por misericórdia, é clamar por perdão, é a única coisa que nos resta. E a gente deve confiar nesse perdão. Por quê? O mesmo Deus do pão é o Deus do perdão. Ele tem a garantia do pão, Ele prometeu também o perdão. Né? E aí, então, esse é o segundo pedido que a gente deve ter. Tem uma questão aqui,
que parece que é uma condicional, né? Parece que eu só recebo perdão se caso eu perdoar, né? Mas é um das peculiaridades do grego, né? Dessa questão das condicionais. Basicamente, o que está sendo a ideia desse texto aqui, resumidamente, sem entrar nesses detalhes da gramática aí, é que o que Jesus está querendo dizer é que somente perdoa aquele que é capaz de perdoar. Né? Eu, justamente porque eu fui perdoado por Deus, eu evidencio, né, esse perdão que eu recebi dele por conta do meu perdão. Tá? E aí, então, nós temos o segundo pedido. Estou preocupado com o tempo, já estou muito atrasado, né? Desculpa aí, gente. E o terceiro pedido que nós temos é a questão da proteção, né? E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Possivelmente uma referência a Satanás aqui, né? E talvez a tentação, se a gente pegar com o contexto, seja justamente de viver uma vida sem perdão. Tá? Sem o perdão de Deus, sem perdoar, aí uma vida distante dele e uma vida totalmente amargurada, totalmente rancorosa, coisas do tipo. Mas certamente nós devemos sempre colocar nossos joelhos no chão e, Senhor, por favor, né, me ajuda com aquela minha fraqueza, me ajuda com aquela tentação, me ajuda com aquela luta, tem misericórdia da minha vida. Né, e tudo isso por quê? Porque seu é o reino, né, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor tem poder sobre tudo, sobre todos, o Senhor está no controle da história. Seu é o poder, né, não vai faltar habilidade para que essas coisas realmente aconteçam na minha vida. Né, e a glória para sempre, amém. Né, e Senhor, eu não vou poder trazer glória nenhuma para mim diante dessas coisas, porque tudo vem do Senhor, é para o Senhor, é pelo Senhor e é para o Senhor. Né, por que eu trouxe esse modelo? Né, isso aqui foi, os discípulos ensinam-nos a orar, foi o exemplo que Jesus passou. Né, Jesus ele passa algumas prioridades. Né, eu devo deixar de ser egoísta? E o que eu devo orar? Eu devo orar mais pelo reino, eu devo buscar mais as coisas de Deus do que o meu próprio benefício. Isso não quer dizer que eu não posso orar pelas minhas necessidades, mas isso é secundário. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e depois essas coisas elas vão ser acrescentadas. Eu não sou a única pessoa que existe no universo, tem um monte de pessoa que também tem as suas necessidades, e tem um monte de gente que ainda precisa ouvir falar de Cristo. E aí, então, essa é a minha prioridade, é a santidade do nome de Deus na minha vida, é o reino de Deus sendo expandido, é a vontade de Deus sendo cumprida em mim. E aí, quando eu vou orar quanto a mim, eu devo orar por aquilo que Deus realmente prometeu para mim. Eu devo orar realmente pelo pão, pelas necessidades. Não fico criando necessidades, é aquilo que Deus realmente prometeu para a gente. O perdão, porque sem o perdão, nós estamos simplesmente condenados à morte eterna e sem futuro algum, sem esperança alguma. É algo que a gente deve pedir. E, Senhor, me ajuda a levar uma vida de santidade, me ajuda a vencer as tentações. Pode ser que você está querendo criar o hábito, eu quero orar corretamente, mais de acordo com aquilo que Deus espera que eu ore. Pode ser que, às vezes, seja aquele dia, sabe, eu não estou conseguindo nem concentrar a minha mente para orar, para concentrar, para pensar exatamente as coisas que eu preciso orar. Aí o que a gente tem aqui, o modelo da oração do Pai Nosso. Não significa que você vai orar ela, mas às vezes você abre a Bíblia e aí você vê o Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Aí, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor cuida da gente. Obrigado porque o Senhor é um Deus de infinita misericórdia e graça. E assim vai. Senhor, me ajuda a realmente santificar o seu nome em todas as minhas atitudes, em todos os meus relacionamentos. Senhor, me ajuda a ter uma vida missional. E assim vai. Eu vou passando os itens dessa oração e aí eu vou orando. Ensina-nos a orar. Jesus ele já nos ensinou. E tem outros diversos exemplos de orações de Jesus, orações dos apóstolos, que nós podemos pegar como exemplo os salmos. Tá? Vai lendo os salmos, vamos orando, e assim cada vez mais a gente vai aperfeiçoando esse nosso relacionamento com Deus, cada vez mais a gente vai centrando a nossa oração na soberania dEle, e cada vez mais a gente vai vendo
o poder que a oração tem de nos transformar. Bom, é isso. Desculpa ser corrido aí, tá? Irmã Claudete, o microfone está por aí? Pastor, uma coisa que me incomoda, que eu já questionei, umas pessoas que se referem a Deus em oração, ou até mesmo muitos louvores que a gente ouve, tratando Deus de você. Daí, uma das vezes eu questionei, a pessoa disse que era religiosidade. Então, eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso, se é falta de temor, falta de reverência, ou é mesmo religiosidade, chamar Deus na oração de você, ou mesmo cantar um louvor, colocando o nome santo do Senhor, chamando de você. Eu sempre tenho dessas no finalmente, nos 45 segundos. É pergunta difícil essa, viu, irmã? É uma pergunta difícil. Eu estava todo o tempo aqui incomodada com isso, eu queria perguntar, mas eu estava um pouquinho envergonhada, mas aí eu criei coragem e queria que você falasse um pouco sobre isso. É complexo. Eu diria assim, que mais importante do que o termo que está sendo usado é o que está no seu coração, qual é a motivação para você usar aquele termo. Eu, se me referir a Deus como Senhor, ou qualquer outro tipo de termo aí que aparentemente traga só pela própria palavra, né, a questão do temor, não significa que meu coração realmente o teme. Agora, por outro lado, chamar de você não necessariamente quer dizer que no coração daquela pessoa ela realmente não tema a Deus. Eu confesso, tipo assim, tem até uma música que a gente canta você aqui na igreja, que já me falaram, mas eu, a princípio, eu pensei em continuar com ela. Eu sempre tento me referir a Deus, evito ao máximo de falar você, ou justamente para que a minha mente, o meu coração esteja lembrando com quem que eu estou falando. Às vezes é um exercício. Mas eu acho que quando a gente pensa, principalmente no Novo Testamento, a gente como filhos de Deus, a gente é cordeiro com Cristo, a gente está debaixo da graça, coberto, a gente desfruta de intimidade. Eu não sei se seria necessariamente errado chamar de você, eu não diria que é errado, mas eu diria que às vezes é bom evitar, justamente para que a nossa mente esteja concentrada, e pelo termo que a gente usa, e o nosso coração, ele já, peraí, eu estou falando com Deus, não estou falando com qualquer um, não estou falando com meu amigo, eu estou falando com o soberano, tá? Eu recomendaria, talvez o melhor caminho seria esse mesmo, sempre falar com Deus com o máximo possível de temor, se for possível até usando os termos mais adequados, tá? Mas nem só por eu falar o termo mais adequado quer dizer que meu coração realmente está dobrado a Deus. Certo? Certo? Tudo bem? Vamos orar então para a gente encerrar, tá bom? Obrigado pela paciência. Que Deus trabalhe tudo que a gente ouviu para que seja guardado no nosso coração e nos leve realmente a uma vida de devoção, onde a gente busque cada vez mais conhecer Ele por meio da leitura da palavra, e que a gente possa também cada vez mais nos relacionar com o nosso Deus por meio da oração. E aí, então, a junção da Bíblia e oração, coisinha básica que a gente ensina para as nossas crianças, que a gente veja que essa coisinha básica, ela é fundamental, é o que Deus usa justamente para que o nosso ser seja conformado à imagem dele, então a gente vai sendo santificado.